Beleza, então a aula hoje vai ser sobre catabolismo de ácidos graxos, né? Esse assunto, então, está no capítulo 17 do livro do Lehner, né? Que tem o título aí de catabolismo de ácidos graxos. O que a gente vai ver hoje? Essa digestão, mobilização e transporte de gordura, eu vou dar uma enxugada nisso aqui, talvez a gente não veja. E vamos entrar mais direto nessa oxidação aí. E também não vamos falar de corpos cetônicos hoje, então nós vamos focar principalmente aqui na oxidação de ácidos graxos, que vai envolver a beta-oxidação, tá? Que é um processo comum tanto para células vegetais como animais. E aí a gente não tem separação de conteúdo. Então, olha só. Estou tentando carregar no celular aqui também para acompanhar. Né? Então, gente, nós vamos falar praticamente hoje da... Deixa eu botar aqui nesse resumo, deixa eu carregar aí o slide 5, que é uma figura comum já para nós, que a gente já viu nas outras aulas, e dá para dar uma introdução do que nós vamos falar hoje. Aí, ó, carregou aí para vocês, ó. Então, olha só. Olha lá na parte de cima, que a gente já estudou. A gente já estudou a via glicolítica, né, que é a glicose até se transformar em piruvato, as 10 etapas. Vimos o estudo do piruvato quando ele vai para o ciclo de Krebs na mitocôndria, na presença de oxigênio. E vimos também a fermentação, né, a respiração anaeróbica na ausência de oxigênio, a alcoólica e a lática. Né? Então, agora, a gente tem que analisar essa questão aqui dos ácidos graxos, ó, a decomposição dos ácidos graxos em acetil-CoA, que é o processo que a gente vai chamar de beta-oxidação, e aí a gente vai diferenciar a célula animal e vegetal, dos locais, né, as enzimas, os NADH, os FADH2, mas prestem atenção numa coisa. Esse ácido graxo a gente já estudou lá na estrutura de lipídios. O que tinha no ácido graxo? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? A função era ácido carboxílico. Então, esses ácidos graxos, como a gente disse que a maioria deles são de número par, quando a gente analisar a quebra desse ácido graxo, a gente vai ver no processo de beta-oxidação a formação de moléculas, de várias moléculas de acetil-CoA. Cada molécula de acetil-CoA tem 2 carbonos. Então, na verdade, esse ácido graxo, se ele tiver 10 carbonos, ele vai ser quebrado de 2 em 2. Então, imagine, um ácido graxo de 10 carbonos, se ele for quebrado de 2 em 2, ele vai me fornecer 5 acetil-CoA. Então, preste atenção nessa conta. Uma molécula de 10 carbonos vai me fornecer 5 acetil-CoA. Cada acetil-CoA tem 2 carbonos. Então, 5 vezes 2, 10, dá os 10 carbonos. Então, gravem sempre isso. O ácido graxo vai se degradar de 2 em 2. Cada molécula dessa vai ser um acetil-CoA. E aí, a gente tem que entender que não importa onde estiver ocorrendo, aqui principalmente essa figura voltada para a célula animal, a acetil-CoA, isso aqui vai ocorrer dentro da mitocôndria, né? Essa degradação do ácido graxo, a gente vai detalhar isso mais, mas isso vai ocorrer dentro da mitocôndria. Então, imagine, acetil-CoA sendo formado dentro da mitocôndria, ele entra no ciclo de Krebs. É a mesma coisa do que a gente viu na via glicolítica. Quando o piruvato formado no citosol entrava na mitocôndria, ele se transformava em acetil-CoA com a descarboxilação. Então, se o ácido graxo já está dentro da mitocôndria e está sendo quebrado de 2 em 2, formando acetil-CoA, o resto é a mesma coisa, é ciclo de Krebs. Ó. Então, isso que vocês têm que perceber, que o fim é o mesmo. Só que aqui a gente analisou a degradação de um carboidrato e agora nós vamos analisar um lipídio, o ácido graxo. Então, vai dar no mesmo, os dois têm que formar acetil-CoA. Então, eu não quero que vocês fiquem, que vocês percam essa localização do que está acontecendo. O carboidrato fazia piruvato no citosol e mandava para a mitocôndria. O ácido graxo não, ele vai entrar dentro da mitocôndria,
e vai formar os acetil-CoA dentro da mitocôndria. Então, o ácido graxo automaticamente já vai doar esses acetil-CoA para o ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria. Isso em célula animal. Depois, em vegetal, nós vamos separar isso, para entrar o glioxissomo na história. Tá? Então, a partir do momento que formou acetil-CoA e entrou no ciclo de Krebs, o resto vocês já conhecem. NADH, FADH2, cadeia de transporte elétrico, gradiente de próton, fosforilação. Fosforilação oxidativa novamente, porque quem que é a fonte, quem que é a reserva agora que está doando elétrons? Qual é a matéria orgânica que está doando elétrons nessa respiração que a gente está vendo, são os lipídios, são as gorduras. Agora, eu pergunto para vocês lembram qual gordura que a gente usava, que eu citei muito lá no começo? Digita aí no chat para mim, qual é o tipo de gordura de lipídio para armazenar energia? Alguém digite aí para mim no chat, me ajuda aí. Vocês lembram? Qual lipídio é usado para armazenar energia? Vamos, gente, é rápido isso aí. Qual o nome do lipídio? Ninguém? Ou não está chegando essa conversa aqui para mim? Triglicérides ou glicerídeos? É isso aí, Nandria, salvando a pátria. Jaine também, triglicerídeos. Muito bem. Por que, agora vamos relembrar, por que a gente, por que a célula usa esse tipo de lipídio para armazenar energia? Vamos completar a resposta agora. Continua aí, quem puder ajudar. Por que é usado esse tipo de lipídio para armazenar energia? Vamos ver se vocês lembram. Gordura de reserva, fonte energética. Mas por quê? Qual a característica que o triglicerídeo tem em relação aos outros? O que ele tem a mais? Por que a célula usa ele, não usa um fosfolipídio, não usa um esteroide, não usa um outro tipo de lipídio? Por que é esse o que é usado para armazenar energia? Fonte energética, coluna colocou. Mas vamos melhorar isso aí, gente. Isolamento térmico, né? Não é essa a resposta. Estou querendo saber qual é a característica que tem nos triglicerídeos que difere eles dos outros lipídios. Característica estrutural. Estrutural. O que ele tem de diferente dos outros? Fonte energética. Ele vai ser usado para produzir energia. Mas por que a célula escolhe ele para armazenar e não um fosfolipídio? Ou outro qualquer?
Característica estrutural, da estrutura da molécula. Tem mais carbono, isso aí. Triglicerídeo tem mais carbono. Mas vamos melhorar essa resposta, Laisa. Como assim ele tem mais carbono estruturalmente? Quem pode completar essa resposta? Tá nesse caminho, tem mais carbono. Quanto mais carbono, mais ATP. Com a presença de mais carbono, se tem mais produção de energia, produzindo ATP. Então, é por isso que eu foquei com vocês aqui, para a gente pensar nas coisas, né? A gente tentar ligar aquela parte de estrutura com a parte de metabolismo agora, fazer essa ligação, né? Então, se vocês lembrarem, lá atrás, o triglicerídeo tinha 3 cadeias de ácidos graxos ligados no glicerol. Esse é o caminho para a gente pensar. E lembra que eu falei, o lipídio fornece mais energia do que o carboidrato na oxidação, na respiração. Por quê? Né? Por que usar o triacilglicerídeo? Porque ele tem 3 cadeias de ácido graxo. Então, quando a gente for analisar agora a beta-oxidação, vocês vão entender melhor ainda por que 3 cadeias de ácido graxo fornecem mais energia. Porque até então eu só falei que 3 cadeias, quanto mais carbono, mais energia. Agora a gente vai ver como que essa ideia de ter mais carbono produz mais energia. Nós vamos entender como ocorre isso daí. E não ficar só na promessa lá atrás de que gordura fornece mais energia, né? Ah, porque tem mais 3 cadeias, tem mais carbono, mas como que ocorre isso? É isso que a gente vai ver agora. Essa etapa de ácido graxo, que vocês estão vendo aí no slide, formando acetil-CoA, é isso aí que a gente vai ver. Se eu tiver um ácido graxo aqui, ó, se eu tiver o triacilglicerídeo, ele vai fornecer 3 ácidos graxos. Cada ácido graxo desse vai ser quebrado em várias moléculas de acetil-CoA. Então, quanto mais carbonos, quanto mais ácidos graxos, mais carbono, mais acetil-CoA. Então, peguem isso, ó, quanto mais carbono, mais acetil-CoA. E o que acontece com acetil-CoA? Entra no ciclo de Krebs. E ali forma o quê? NADH, FADH2, que leva o elétron para a cadeia de transporte. Gera gradiente de próton e gera ATP. Então, a gente consegue assimilar, sem entrar em muito detalhe, a gente vai ver os detalhes ainda, mas só aqui nessa figura a gente já consegue entender, de forma resumida, a relação de muito carbono no ácido graxo com a produção de ATP lá embaixo na figura. Quanto mais ácidos graxos, né, 3 cadeias, tem mais carbonos, fornecem mais acetil-CoA, mais NADH, mais FADH2, mais elétrons, mais gradiente de próton, mais ATP, tudo mais, tudo mais. Tá? Então, não vou entrar nos detalhes sem a gente entender o que vai acontecer primeiro. Né? Por isso que eu gosto de explorar essa figura aqui, para a gente entender o todo, para depois a gente ir nos detalhes, para não ficar perdido demais na história. Então, a nossa ideia é entender agora os detalhes dessa formação do acetil-CoA, a quebra do ácido graxo de 2 em 2 carbonos, e ver essa questão do número de ATPs, que a gente vai ver que é maior. Então, beleza. Essa parte aqui de destinos alternativos da acetil-CoA, que é dos corpos cetônicos, a gente não vai entrar muito, mas vamos analisar uma coisa aqui, ó. Tirar o que a gente tira para a planta aqui, ó. Em plantas superiores, a acetilcoenzima A serve como precursor biosintético e somente secundariamente como combustível. Então, preste atenção. Ó. Na planta, a gente sempre tem a ideia o quê? Qual é a reserva energética do vegetal? Né? Principal, é carboidrato, né? O amido. Quando ela tiver a questão do lipídio, né? O lipídio vai ser só na semente, né? Quando a semente entrar em germinação. E aí, esses carbonos do lipídio, né, daquele triacilglicerídeo ali, na planta, ela vai focar
em fazer esse triacilglicerídeo, esses ácidos graxos, se transformarem em carboidrato. Essa vai ser a ideia da planta, da semente, transformar a gordura em carboidrato. Isso a gente viu no ciclo do glioxilato, nós vamos ver ele hoje de novo, com mais detalhes. Então, a ideia da planta na semente, quando ela germina, é transformar a gordura em carboidrato. E usar esses esqueletos de carbono, por isso que está aqui, ó, usar o acetil-CoA como precursor biosintético, precursor para sintetizar outras moléculas. E de forma secundária, ele vai usar, a semente vai usar o lipídio como fonte de energia. Tá? Então, o principal que ele vai tentar fazer é transformar a gordura em carboidrato e usar esses carboidratos para formar a parede celular, formar os tecidos e por aí vai. Não de forma primária, né, principal, usar o lipídio para gerar energia. Essa é a diferença. Nós, animais, não. Nos animais, não. A gente usa, né, o glicogênio, o carboidrato, usa o triglicerídeo, que é a gordura, para gerar a energia. Né? Principal, é combustível, né? Proteína em último caso. Então, deixa eu carregar aí, que a gente vai ver que o processo da beta-oxidação, né, que está aqui agora, carregou aí, o processo da beta-oxidação vai envolver 4 etapas, né, e eu vou converter, né, o indivíduo, a célula vai converter esse ácido graxo em acetil-CoA. E aí são 4 etapas que são as mesmas para a célula animal e vegetal, são idênticas, a mesma coisa, sem tirar nem colocar. Agora, eu tinha esse slide aqui agora, o 8, é parecido com o que a gente tinha feito nas primeiras aulas de carboidrato, que eu tinha comentado com vocês sobre o excesso de carboidrato que transformava em gordura e por aí vai. Então, eu fiz a mesma coisa aqui em relação a gorduras. Ó. A célula pode obter combustíveis de ácidos graxos de 3 formas. Né? Gordura consumida na dieta, né? A gordura que a gente ingere nos alimentos. Então, a gente pode estar levando esses ácidos graxos para as nossas células com o alimento que a gente ingere rico em gordura. Ou a gordura que está armazenada nas células como gotículas de lipídio, que na verdade são os triacilgliceróis, né? Os triglicerídeos, armazenados no tecido adiposo. Né? Isso aqui para a célula animal, tá, gente? Para a célula animal. E gorduras sintetizadas em um órgão para exportação para outro. Que órgão que é esse? O fígado. Né? Aquele excesso de carboidrato que a gente falou lá nas primeiras aulas de carboidrato, o nosso fígado converte em gordura. E aí que está o problema do sobrepeso, né? Do aumento de peso. Aí, volto a focar de novo. E plantas? Plantas vão mobilizar a gordura armazenada nas sementes durante a germinação. Mas não vai depender dessa gordura para obter energia, que é o que eu falei ali atrás. Essa gordura vai transformar em carboidrato e usar para sintetizar macromoléculas. Mas não que vai obrigatoriamente usar a gordura, o lipídio, o triacilglicerídeo que está na semente para produzir ATP, energia. Tá? Isso aqui eu vou passar. Aqui, ó. Agora nós vamos direto para o que interessa. Após essa breve introdução que a gente fez aí sobre beta-oxidação, eu pulei a parte que detalha muito a ativação de ácidos graxos em células animais para a gente dar uma enxugada e ir mais no objetivo, que é analisar as reações da beta-oxidação. Então é o seguinte, vamos. O que a gente tem aqui? Oxidação de ácidos graxos. Então aqui, ó, em animais vai ocorrer na mitocôndria, em vegetal vai ser no peroxissomo ou glioxissomo. Então a primeira coisa que difere célula animal de vegetal é o local aonde o ácido graxo vai ser oxidado, tá? Nos animais são as mitocôndrias, que é o que o livro do Lenig traz aí, ó, é mais voltado para a célula animal, né? Por isso que às vezes eu puxo alguma coisa do livro de fisiologia para a gente inserir as plantas aí na história. Tanto é que nos vegetais o local de oxidação é o peroxissomo ou o glioxissomo. Né? O glioxissomo é quando você estiver oxidando gordura na semente. E o peroxissomo seria na folha. Mas não é muito representativo. Por isso que eu sempre falo, degradar gordura em planta é semente. Parte aérea é carboidrato.
Lipídio na parte aérea vai estar na estrutura das membranas e por aí vai. Então, essa degradação das gorduras vai envolver o quê? Essas três coisas que estão aí numeradas aí, ó. Em azul está beta-oxidação, depois ciclo de Krebs e depois cadeia de transporte de elétron. Então, vamos prestar atenção aqui agora nesse exemplo. Eu tenho um ácido palmítico, é um ácido graxo, tá? Não é o triacilglicerol. Imagine que eu tivesse um triglicerídeo com os três ácidos graxos. E aí, quando ele foi quebrado, ele produziu um desses três ácidos graxos, é o ácido palmítico, de 16 carbonos, tá? Então, daqueles três ácidos graxos, a gente só vai analisar um aqui, que é o palmítico, dando como exemplo. O ácido palmítico é um ácido graxo que tem 16 carbonos. Então, um número par. E tem dando uma retada em alguém aí nesse negócio aí. Ó. Então, vamos lá. Fecha o áudio aí, gente, fazendo favor. Vamos analisar aqui, ó. Podem contar aí, que vocês vão ver, ó. 16 carbonos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 carbonos aí. Note que lá embaixo tem um ácido carboxílico, tem um grupamento ácido carboxílico nesse ácido graxo aí. E notem que a cada 2 carbonos tem um tracejadozinho em azul aí que está mostrando a quebra da molécula. A cada 2 carbonos tem um tracinho azul aí que mostra a quebra do ácido graxo. Então, no que consiste a beta-oxidação? Essa beta-oxidação envolve várias enzimas, né? São 4 etapas. Qual é o objetivo das 4 etapas da beta-oxidação? É pegar um ácido graxo de 16 carbonos e tirar 2 carbonos dele, para que ele fique com 14 carbonos. Então, prestem atenção nisso. A beta-oxidação ela vai diminuir o ácido graxo de 2 em 2 carbonos. Então, pensa comigo, se a cada beta-oxidação o ácido graxo perde 2 carbonos, vamos acompanhar aqui para vocês entenderem. Então, olha só. Rodou uma volta da beta-oxidação, esse ácido graxo, que tinha 16 carbonos, vai perder esses 2 da extremidade e vai ficar com 14. Então, uma beta-oxidação, sobrou 14 carbonos. Quando ocorrer mais a segunda beta-oxidação, vai sair mais 2 carbonos. Vão sobrar 12 carbonos no ácido graxo. Quando passar a terceira beta-oxidação, vai sobrar 10 carbonos no ácido graxo. Quando passar a quarta beta-oxidação, vai sobrar 8 carbonos no ácido graxo. Quando passar a quinta beta-oxidação, vai sobrar 6 carbonos no ácido graxo. Quando passar a sexta beta-oxidação, vai sobrar 4 carbonos. Então, vamos fazer uma parada aqui. Ocorreu 6 beta-oxidações e sobrou uma molécula com 4 carbonos. É a parte de baixo que está aí. Então, prestem atenção nisso. O ácido graxo teve 6 tracinhos azuis aí, que correspondem a 6 beta-oxidação. E agora, tem 4 carbonos nesse ácido graxo. É o mínimo que pode ter. Se ocorrer mais uma reação de beta-oxidação, que é o último tracinho azul aí, que é o sétimo, é a sétima beta-oxidação, vocês conseguem perceber que essa molécula de 4 vai produzir 2 moléculas de 2 carbonos? Eu quero que vocês entendam isso. Quando eu estou com 4 carbonos, mais uma beta-oxidação separa essa molécula em 2 moléculas de 2 carbonos. Isso que vocês têm que entender. A última beta-oxidação, ela separa a molécula em 2, que é o mínimo possível. Então, prestem atenção. Cada molécula de acetil-CoA,
tem 2 carbonos. Então, quando eu estou falando que o ácido graxo tinha 16 carbonos e ele perdeu 2, na verdade, esses 2 são um acetil-CoA, gente. É isso que eu quero que vocês percebam. A cada 2 carbonos que o ácido graxo perde, na verdade, é um acetil-CoA que está sendo formado. Vocês conseguiram entender isso? Eu preciso que vocês entendam isso. Cada 2 carbonos que o ácido graxo perde, é um acetil-CoA que está formando. Então, se essa molécula tem 16 carbonos, quantos acetil-CoA podem ser formados? É só dividir por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Por isso que aqui na figura tem 8 moléculas de acetil-CoA. Cada acetil-CoA são 2 carbonos. Então, 8 vezes 2 dá os 16 carbonos do ácido graxo. Vocês entenderam isso aí, gente? Preciso que vocês me dêem um feedback desse negócio aí. Para a gente poder avançar ou eu repetir. Para a gente ver as reações da beta-oxidação. Pode ser sincero. Não precisa forçar a barra, não. Porque eu vou focar nisso daqui. Então, eu tenho que fazer esse trem entrar na cabeça dos 6. Eu já simplifiquei a aula, resumi, para a gente entender esse processo da beta-oxidação. Então, você tem que ir pensando. Você tem que lembrar que acetil-CoA é 2 carbonos. Se o ácido graxo vai diminuindo de 2 em 2, na verdade, cada 2 é um acetil-CoA. E aí, a gente entender que o acetil-CoA, isso aí está ocorrendo na célula animal dentro da mitocôndria. Por isso que aqui na figura, no estágio 2 aí, ó, a parte em azul, ele mostra 8 acetil-CoA entrando no ciclo de Krebs, porque é o caminho. O acetil-CoA na célula animal, na mitocôndria, ele já está indo para o ciclo de Krebs. Então, da hora que forma acetil-CoA, não tem como diferenciar do acetil-CoA que veio do carboidrato ou que veio do lipídio. Porque acetil-CoA é acetil-CoA dentro da mitocôndria, não tem esse negócio. Entra no ciclo de Krebs. Então, gente, o que vocês têm que perceber é que vocês não podem pensar assim, se tem 16 carbonos, dá 8 acetil-CoA. Então, são 8 beta-oxidação? Não. É isso aí que é o problema, que às vezes tem gente que faz conta errada. Por isso que eu foquei no finalzinho ali, ó, quando sobra 4 carbonos, só mais uma beta-oxidação conseguia separar esses 4 carbonos em 2. 2 o quê? 2 acetil-CoA. Então, vocês analisem aí, ó, que a cada tracinho azul desse é um acetil-CoA que está saindo. Então, eu vou precisar de 7 tracinhos azuis desse, que na verdade são 7 beta-oxidações. Tá? Então, 7 beta-oxidações nesse ácido graxo aí vai formar 8 acetil-CoA. O número de acetil-CoA é fácil, é só pegar o número de carbono, 16, dividir por 2. Agora, vocês têm que ficar atento com o número de beta-oxidação. E eu vou mostrar por quê. Por que tem que ficar atento com o número de beta-oxidações? Note que de cada tracinho azul que está aí no slide, tem uma linha vermelha saindo. E elas se unem. Todas as linhas vermelhas que saem do tracejado azul, da beta-oxidação, está mostrando que essa setinha vermelha está indo para esse quadrinho amarelo aí, que na verdade é o quê? Os NADH e FADH2. Ó. Então, tem um a mais aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o quê? Cada tracinho azul desse representa uma reação de beta-oxidação. Toda vez que ocorrer uma beta-oxidação, vai formar um NADH e um FADH2. Eu vou mostrar isso com mais detalhe. Então, olha só como que é rentável a oxidação de um lipídio, de um ácido graxo. Por quê? A molécula toda é transformada em acetil-CoA. Não tem descarboxilação nenhuma. Olha lá para o carboidrato. O carboidrato, quando passava na via glicolítica e formava o piruvato no citosol, não tinha descarboxilação. Mas quando o piruvato entra na mitocôndria, não sei se vocês lembram,
quando o piruvato entra na mitocôndria e ele vai ser transformado em acetil-CoA, tem uma descarboxilação. Então, é um carbono que vai embora ali. Então, o metabolismo do carboidrato ele não consegue pegar todos os carbonos da glicose e transformar em acetil-CoA, porque há uma descarboxilação ali, uma perda. Agora, no lipídio, não. Todo o carbono do ácido graxo vai se transformar em acetil-CoA. Não tem descarboxilação, não tem perda. O processo é mais rentável, mais eficiente. E aí a gente vai ver que a cada beta-oxidação, cada tracinho azul desse, vai formar um NADH e um FADH2. Então pense comigo. Essa figura aí ajuda bem a gente entender. Ó. Por quê? O NADH e o FADH2, lembra da cadeia de transporte? Vocês fizeram prova agora. A cadeia de transporte dentro da membrana lá da mitocôndria. Os NADH e os FADH2 não levam os elétrons para a cadeia de transporte? Né? O NADH entrega o elétron para aquele complexo 1, que é a NADH. O FADH2 se forma na succinato deshidrogenase, que é o complexo 2. Vocês estudaram isso. E o objetivo não é da figura que vocês estão vendo aí, ó. NADH e FADH2 doando elétron para a cadeia respiratória para fazer a fosforilação, ó, formar ATP. Agora, por que o graxo gera muita energia? Volta lá em cima, naqueles 8 acetil-CoA na figura azulzinha aí. Lá em cima, 8 acetil-CoA. Vocês estudaram também o ciclo de Krebs? E vocês lembram que a cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, quantos NADH e FADH2 são formados? Alguém pode me ajudar? Quando um acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, quantos NADH e FADH2 são formados? Digitem aí para mim. Quem lembra? Uma volta do ciclo de Krebs forma quanto NADH e FADH2? Vamos lá, exercício de memorização, de recuperar o que vocês estudaram. Nandra colocou 4 moléculas de NADH e 1 FADH2. Ó, vamos melhorar essa resposta. Olha só. Sei que são detalhes que às vezes fazem confusão. 4 NADHs, você poderia dizer que é 4 se você considerar a partir de piruvato, o piruvato sendo descarboxilado para acetil-CoA, ele forma um NADH. Mas esse NADH não é do ciclo de Krebs. Quando o acetil-CoA entra no ciclo, são 3 NADH. Aí, Nandra, os seus 4, se você falar assim, ó, a partir de um piruvato que entra na mitocôndria, quantos NADH são formados? 4. O que 1 é quando o piruvato é descarboxilado para formar acetil-CoA, e aí depois esse acetil entra no ciclo e tem mais 3 NADH. Beleza? Aí dá 4. Perfeito. E 1 FADH2. Agora, quando você considera a partir só do acetil-CoA, que é o caso, por isso que eu falei, a partir do acetil-CoA, são 3 NADHs e 1 FADH2. Tá? Então, eu espero que tenha entendido aí. Então, por isso que eu vou fazendo essas perguntas, para a gente ir lembrando que às vezes passa algum detalhe, alguma dúvida, ó, que fica perdido. Beleza. E tem mais um ATPzinho aí no ciclo de Krebs também, não esqueçam, tem um ATP aí no ciclo também. E que cada acetil-CoA dele vai gerar 3 NADHs, 1 ATP. E se eu multiplicar isso aí por 8? Porque aqui tem 8 acetil-CoA. Por isso que as coisas vão aumentando. E 8?
24. Então, você já tem 24 NADH. Todo mundo entender isso? São 8 acetil-CoA. Então, o ciclo de Krebs vai rodar 8 vezes. Então, é só você multiplicar o que você tem para um ciclo, ele vai rodar 8 vezes. São 8 acetil-CoA. Então, esse ácido palmítico faz o 8 vezes. Tá travando, né? Deve ser da internet aqui, Jamil, também. CoA e faz o ciclo girar 8 vezes. A sorte que vai ficar gravado, eu vou tentar agilizar de colocar isso no YouTube lá, no canal lá que eu tive que fazer lá. Mas vai ficar gravado. Então, é melhor eu continuar, igual eu falei para você, continuar e gravar, do que a gente tentar remarcar isso para outro horário, porque a gente pode não melhorar. Mas é bom, vocês vão me dando feedback aí, que pelo menos eu vou sabendo que o treino não está legal. E aí, gente, então olha só, o lipídio ele é tão eficiente porque isso, Liza, o acetil-CoA faz o ciclo girar 8 vezes. Isso aí, porque são 8 acetil-CoA. Então, você pega o ácido graxo e vê quantos acetil-CoA ele formou. 16 dividido por 2 dá 8. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. Então, esse é a etapa inicial. Ver quantos acetil-CoA o ácido graxo forma. É só pegar o número de carbono e dividir por 2. Né? Se der 8 acetil, 10 acetil, 15 acetil, 14, beleza. Então, você vai multiplicar o número de acetil-CoA vezes o que o ciclo de Krebs produz em uma volta. Então, se é 8, se é 10, se é 15 acetil-CoA, multiplica por 3 NADH. Multiplica por 1 ATP e por 1 FADH2. Esse é o pensamento simples, direto. Só que aí, o lipídio ele é tão eficiente que essa parte do acetil-CoA no ciclo de Krebs. Ok. Só que agora vamos voltar para a beta-oxidação de novo. Lembre que eu falei que a cada tracinho azul desse, cada beta-oxidação, forma um NADH e um FADH2. Então, vão anotando esses detalhes se vocês quiserem. Cada beta-oxidação forma um NADH e um FADH2. Aí vem a outra pergunta. Quantas beta-oxidações a gente fez as contas aqui que esse ácido graxo permite? Pode contar aí que tem 7. 1, 2, 3, 4, 7. 7 beta-oxidações. Então, isso aí vocês têm que ficar espertos. Eu tenho que parar esse ácido graxo de 2 em 2, até sobrar 2, 2, 2. Então, você vê quantas beta-oxidação precisa para me quebrar o ácido graxo todinho. É só ir fazendo uma por uma, para não se embananar. Esse ácido graxo de 16, para quebrar beta-oxidação. Só que a cada beta-oxidação forma um NADH e um FADH2. É só multiplicar isso por 7. Então, vai ser 7 NADHs e 7 FADH2. Tá? 7 NADHs e 7 FADH2, relativo a 7 beta-oxidações que esse ácido graxo sofreu. Então, por isso que você tem que separar. A beta-oxidação proporciona a formação de NADH e FADH2. E os acetil-CoA que vão para o ciclo de Krebs também proporcionam a formação de vários NADH
seu papel é o quê? Juntar todos esses NADH e FADH2. Mas se você prestar atenção, você não tem que saber o quê? Qual que é o detalhe? É você saber o que uma volta do ciclo produz. Não interessa quantos acetil-CoA esse ácido graxo der, gente. Se der 8, se der 10, se der, igual eu falei, se der 30, se der 50 acetil-CoA, é só multiplicar. Se um ciclo de Krebs tem 3 NADHs, 50 ciclos de Krebs vão dar quantos NADHs? Então, é isso que vocês têm que entender, que é a facilidade, como diz o outro, é o pulo do gato. Você sabe o que uma volta do ciclo de Krebs produz? É só ver, multiplicar. 8 acetil é 8 voltas. 10 acetil é 10 voltas. É só fazer a conta. Não é um NADH e um FADH2? Beleza. Se deu 5 beta-oxidações, 5 NADH, 5 FADH2. Deu 10 beta-oxidação, 10 NADHs mais 10 FADH2. Só que aí você tem que juntar os NADH e os FADH2. Do ciclo de Krebs. São duas vias. Você tem que juntar tudo na soma. Depois nós vamos ver isso lá no finalzinho. Ficou claro que vocês têm que separar o ciclo de Krebs de beta-oxidação? Ficou claro isso daí? Ou alguém não entendeu? Tá bom. Então vamos ver. A gente tem que analisar agora o que é essa tal da beta-oxidação. Porque aqui eu falei de forma resumida, né? Mas vamos ver que cada beta-oxidação dessa, que forma um NADH e um FADH2, na verdade, envolve 4 reações. Deixa eu só... Aqui, ó. Deixa eu carregar aí. A internet ajudar. Isso que faz o vídeo ficar grande, essa demora. Aí, ó, carregou. Então, olha só. Aqui, pode olhar aí na figura, 4 setinhas nessa figura que representa as 4 reações. Em azul é o nome das 4 enzimas: acil-CoA desidrogenase, enoil-CoA hidratase, beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase e acil-CoA aciltransferase. Então, a primeira reação lá, que vocês podem olhar aí que está o palmitoil-CoA e está marcado de rosa aí, os 2 carbonos que vão sair. Ele marca aí os 2 carbonos que vão sair. Nessa primeira reação da desidrogenase aí, a acil-CoA desidrogenase, é o momento que forma FADH2. A oxidação forma um NADH e um FADH2. Podem olhar aí na terceira reação, achem a terceira setinha aí, ó, terceira reação, tem a formação de um NADH, a enzima hidroxiacil-CoA desidrogenase. Então, você tem a formação de um NADH na terceira reação e um FADH2 na primeira reação. Então, aquela ideia de que a beta-oxidação forma um NADH2, sim, mas são 4 reações. É que lá a gente estava resumindo. Mas o FADH2 ocorre na primeira reação e o NADH na terceira. E aí ele vai marcando de rosa aí os 2 carbonos que vão sair a partir das 4 reações. A partir de uma beta-oxidação, o ácido graxo que tinha 16, pode olhar que a figura lá em cima, a primeira, o ácido graxo, ele tem 16 carbonos. E vai lá embaixo agora, na última reação, que está lá, C14, dentro de parênteses, ó, C14. Ou seja,
tem 14 carbonos nesse ácido graxo, mais um acetil-CoA em rosa aí à direita. Então, por isso que eu falei que a cada 2 carbonos que o ácido graxo perde, na verdade é um acetil-CoA que está sendo formado. Essa última molécula à direita que está aí, ó, no slide, acetil-CoA. Então, por isso que eu falei lá, aquele ácido graxo que tem 16 carbonos, ele vai sofrer a beta-oxidação 7 vezes. Essas 4 reações aí vão ocorrer 7 vezes para me conseguir diminuir o ácido graxo de 2 em 2 carbonos. Então, não é tão simples, né? O ácido graxo, ele perde 2 carbonos. Sim, mas para ele perder esses 2 carbonos, precisa ocorrer essas 4 reações aí. Tá? E aí, por isso que eu falei que a cada beta-oxidação vai ter um NADH e um FADH2. Então, você faz a conta lá. Se o ácido graxo tem 16 carbonos, precisou de 7 beta-oxidações, 7 NADHs e 7 FADH2. Vocês conseguiram entender isso? Acompanhar isso aí? Porque aí você vai juntar isso aí com o ciclo de Krebs. Deixa eu voltar aqui, no slide 17. Deixa eu carregar aí. Tá aí, ó, essa figura a gente viu na aula passada. Agora imagine que isso aí fosse uma semente. Semente de uma planta. Vamos falar de novo o que a gente tinha comentado na aula passada. Em amarelo aí em cima tá lá, lipídio, corpo lipídico, triacilglicerol e a setinha formando ácido graxo. Então eu tenho no endosperma da semente carboidrato, proteína e lipídio. Então eu tenho uma gotícula de gordura cheia de triacilglicerol, que a gente falou no começo da aula aqui, que armazenamento de energia é triglicerídeo, porque tem 3 ácidos graxos ligados no glicerol. Então esse triacilglicerol foi quebrado e formou ácidos graxos. São 3 ácidos graxos, né? Esse ácido graxo aí tem uma setinha que joga ele lá para o glioxissomo, que é essa estrutura à esquerda, em laranja aí, ó. Glioxissomo. E eu marquei em vermelho, um círculo vermelho, que é o momento que o ácido graxo se transforma em acetil-CoA. E isso aí na aula passada eu não detalhei. Por quê? Vocês estão vendo agora que passar o ácido graxo para acetil-CoA, na verdade, o que está dentro desse ciclo vermelho aí é o quê? Beta-oxidação. Só que agora eu estou falando de semente vegetal. Qual é o local que está ocorrendo a beta-oxidação aqui na semente? Glioxissomo. Qual era o local que a gente acabou de ver da beta-oxidação em célula animal? Mitocôndria. Então, são 2 locais diferentes. É o que difere o vegetal do animal, o local que vai ocorrer a beta-oxidação. Tá? Então, lá na mitocôndria, o ácido graxo, né? O que está aqui nesse círculo vermelho, ó. O ácido graxo passa por 4 reações e a cada 4 reações dessa, ele forma um acetil-CoA. Mais um NADH e um FADH2. Só que aqui no vegetal, né, a beta-oxidação está ocorrendo dentro do glioxissomo. E aí, qual é o detalhe aqui? O que vai acontecer com o NADH, com o FADH2 e com um acetil-CoA que vem da beta-oxidação dentro de um glioxissomo? Aí vem outra questão. Lá na mitocôndria, eu acho que já está bem claro para a gente o que acontece com o acetil-CoA. Ele vai para o ciclo de Krebs. E o NADH e o FADH2 que forma dentro da mitocôndria, no ciclo de Krebs, vai para a cadeia de transporte de elétron, para ser entregue para a NADH desidrogenase ou succinato desidrogenase, que é o complexo 2, onde forma FADH2. E aí gera gradiente de prótons e gera ATP.
E aqui no vegetal, no glioxissomo? É isso que a gente vai analisar agora. O acetil-CoA, o NADH e o FADH2. O que vai acontecer com esses três na célula vegetal? Que é diferente da animal. Tá? Então eu quero que vocês mentalizem isso. Separar as coisas. O que acontece no animal, o que acontece no vegetal. Para o animal fica claro que é o ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. Agora aqui na vegetal não, é glioxissomo. Não tem cadeia de transporte de elétrons em glioxissomo. Não tem fosforilação, ATP sintase dentro do glioxissomo. Por isso que eu tinha comentado na aula passada que qual era o objetivo de uma gordura e falei hoje também, da gordura do lipídio numa semente. O que essa figura aí, esse slide está mostrando? Que o lipídio que está no triacilglicerol, ele vai ser transformado em sacarose, que é o que está aí nessa figura. Faz esse rodeio todo, esse monte de reação aí para converter a gordura em carboidrato. Lá no animal, não. A gordura, acetil-CoA, ciclo de Krebs, ATP. Agora no vegetal, não. Vou transformar a gordura da semente em carboidrato. E aí, dá para a gente entender, ó. Vamos para o acetil-CoA que está sendo produzido aqui, ó. A beta-oxidação dentro do glioxissomo. O acetil-CoA entra no ciclo do glioxilato, que é o que a gente já tinha discutido. Qual é a função do ciclo do glioxilato? Transformar os acetil-CoA em succinato, que é o que está saindo do glioxissomo nessa setinha preta aí, ó. O succinato tem 2 carbonos. Tem 4 carbonos, desculpa. É só eu juntar 2 acetil-CoA que eu formo um succinato. 2 acetil-CoA é um succinato. Então, na verdade, o glioxissomo, ele pega o ácido graxo e transforma isso em succinato, gente. Olha o que essa figura está mostrando aí. Entra ácido graxo e sai o quê? Succinato. Olha só a setinha. O que está entrando no glioxissomo? A setinha preta lá em cima. Está entrando o quê? Ácido graxo. E o que sai do glioxissomo? Na outra setinha? Succinato. Então, ele só converte os carbonos, converte a gordura em carboidrato, succinato, um ácido orgânico. E manda o succinato para a mitocôndria. E aí, é um ciclo de Krebs lá na mitocôndria que ocorre. Por isso que tem uma setinha preta saindo na mitocôndria, mostrando um malato sendo exportado, que vai formar o quê? Sacarose, gliconeogênese. Então, hoje eu só peguei para detalhar os processos, mas o todo, a ideia toda a gente já tinha visto, que era transformar a gordura em carboidrato. A gente só está analisando os detalhes da beta-oxidação agora. Diferenciar célula animal de vegetal, o local, né? Glioxissomo vegetal, mitocôndria animal, destino do acetil-CoA, do FAD, do NAD, no glioxissomo. A gente só viu o destino do acetil-CoA por enquanto. Do NAD e do FAD nós não vimos. Mas no ciclo de Krebs a gente já sabe qual é o destino do acetil-CoA, né? Ciclo de Krebs. Qual é o destino do NAD e do FAD? Cadeia de transporte de elétrons, entregar esses elétrons. Eu adiantei aqui. Para a gente ver, para não perder o fio da meada aí. Ó. Olha esse slide aí, para continuar nessa comparação. Do lado esquerdo é mitocôndria, do lado direito é peroxissomo, glioxissomo. Então, do lado esquerdo, imagine que é o animal, do lado direito, o vegetal. Então, olha só. Não vou discutir a parte da esquerda da mitocôndria, que a gente já falou isso. O que acontece com o FADH2, né? Succinato desidrogenase, cadeia de transporte de elétrons. Tá aí, ó, tá mostrando aí, em rosa aí. Agora, e o FADH2 que é formado da beta-oxidação dentro do glioxissomo? Aí está mostrando que como o glioxissomo não tem cadeia de transporte de elétrons, não tem essa fosforilação oxidativa, não tem produção de ATP dentro do glioxissomo. Então esse FADH2 não vai ser usado, ele vai ser dissipado como calor, a energia dele. Ó. Então, numa semente, aquele FADH2 da beta-oxidação não vai gerar ATP, mas na mitocôndria iria gerar ATP, no glioxissomo não.
E vai para a terceira reação aí, que está em vermelho, número 3, ó, é onde forma o NADH. Terceira reação. O NADH na mitocôndria entrega o elétron para quem? Para o complexo 1, que é a NADH desidrogenase. E no vegetal, na semente, o NADH eu coloquei de preto aí, ó. Tem um pontilhadozinho roxo aí, ó. Ele pode ser exportado, sair do peroxissomo e levar o elétron para a mitocôndria. Então, isso que está mostrando aí, ó, NADH exportado para ser reoxidado na mitocôndria, ou seja, entregar o elétron na mitocôndria e ficar oxidado, aquele NAD+, né? NAD+. E por último, o acetil-CoA. O acetil-CoA na mitocôndria, à esquerda, está mostrando aí, ó, entra no ciclo do ácido cítrico. Olha aí, ó. E à direita, no peroxissomo, na semente, ele vai entrar no ciclo do glioxilato, que é o que a gente já acabou de ver. Ciclo do glioxilato. Para formar succinato e mandar para a mitocôndria. São essas diferenças. Deixa eu voltar aqui onde eu estava aqui. Tá. Pessoal, bota a presença aí no chat aí para mim, fazendo um favor. Qual que é o detalhe aqui, ó? Essa figura que está mostrando aí, ela é focada para mostrar que o ácido graxo, acil-CoA graxo, que está mostrando aí, ó, tem uma estrutura que é uma flavoproteína, ó, FAD, depois tem outro FAD, flavoproteína transferidora de elétron, depois tem outro FAD. Na verdade, aí são 3 proteínas, tá? O que é o interessante aqui? Que os elétrons do FAD, igual a gente já tinha visto no ciclo de Krebs, tá vendo essa estrutura amarelinha aí no meio? A estrutura amarelinha com o número 2 tem um FAD também. O que é esse número 2 aí? Ó? É aquela enzima succinato desidrogenase do ciclo de Krebs. É só para lembrar vocês que quando tem FAD, a forma que o elétron entra na cadeia é via ubiquinona, que é esse Q em amarelinho que está aí, ó, ubiquinona. Então, tanto no ciclo de Krebs, o succinato, o elétron entra na forma de FAD, né, FADH2, então vai para o ubiquinona. E quando tiver o FADH2 também da beta-oxidação, o FADH2 também vai ter uma enzima lá que vai enviar esse elétron para a ubiquinona também. Então, não importa se é do ciclo de Krebs ou se é da beta-oxidação, o FAD sempre vai entregar o elétron para a ubiquinona. E aí, por que eu estou focando nisso? Porque, lembra quando eu falei que quando o elétron entra pela ubiquinona e não passa nesse complexo 1 que está à esquerda aí, ó, que é a NADH desidrogenase, só pode formar 1,5 ATPs? Elétron que entra na forma de FAD é 1,5. Elétron que entra na forma de NADH pelo complexo 1, 2,5 ATPs. Então, por isso que essa figura está aí. Por quê? Se a beta-oxidação em animal ocorre na mitocôndria, né, e lá na mitocôndria, cada beta-oxidação forma um NADH e um FADH2, eu estou discutindo agora o que vai acontecer com esse NAD com o FAD dentro da mitocôndria. Ah, o NAD e o FAD levam o elétron para a cadeia, mas em quais
pontos que esse elétron vai entrar? A gente retorna essa discussão de novo agora, que a gente viu. Então, NADH da beta-oxidação, então aquilo ali que eu falei, cada beta-oxidação forma um NADH e um FADH2. O que o NADH faz? Entrega para o elétron para o complexo 1 aqui, ó, que vocês estão vendo aí à esquerda. Ó, NADH desidrogenase, é o complexo 1. Qual o potencial de formar ATP? 2,5 ATP. E o FADH2 da beta-oxidação? Entrega o elétron para o biquinona. Qual o potencial de formar ATP? 1,5. A mesma coisa que a gente discutiu anteriormente lá para os carboidratos. Então, não mudou nada. FADH2, 1,5. NADH, 2,5. Mitocôndria, beta-oxidação em células animais. Aí, a gente chega nessa tabelinha aqui, ó. Na 21, tá aí, ó. É um cálculo de ATP, igual a gente fez aquele dia com carboidrato. Só que esse cálculo sempre vai estar fácil de analisar em célula animal, em vegetal não. Por que não? Porque vegetal a beta-oxidação ocorre no gleoxissomo. O gleoxissomo não forma ATP. Então, esses cálculos aqui, você não vai ver cálculo de lipídio, quantos lipídios formam, quantos ATP são produzidos na semente quando está germinando. Você não vai ver isso. Por quê? Primeiro que o lipídio vai ser usado para formar carboidrato, não é ATP. Então, esse cálculo de ATP não se aplica para a célula vegetal. Aplica para animal. Ah, a gordura gera mais energia. É, mas isso aí se aplica em termos de cálculo para a célula animal, não para vegetal. Então, essa tabela aí é para a célula animal. Então, o que a gente tem? Beta-oxidação em células animais, ocorre na mitocôndria. Então, aquele ácido graxo lá, note que aí no título da tabela está o palmitoil de novo. É o mesmo ácido graxo, 16 carbonos. Então, qual é o rendimento de ATP durante a oxidação de uma molécula de palmitoil-CoA até CO2 e água? Então, até a oxidação completa dele. Então, célula animal. Por quê? O ácido graxo entrou dentro da mitocôndria, ele vai ser quebrado de 2 em 2. Esse negócio de quebrar de 2 em 2 são as reações da beta-oxidação. Então, meus colegas, essas duas enzimas que estão aí, ó, acil-CoA desidrogenase e beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, são as duas reações da beta-oxidação. Lembra que uma forma FADH2 e a outra NADH? Lembra que aquele ácido graxo de 16 carbonos sofria 7 beta-oxidações? Vocês estão vendo que tem aí 7 FADH2 e 7 NADH? 7 FADH2 e 7 NADH. Por que está isso daí? Porque ocorreram 7 beta-oxidações para separar o ácido graxo de 16 carbonos em 2, em 2, em 2, em 2, em 2. Eu precisei de 7 beta-oxidação para quebrar ele todinho em 8 acetil-CoA. Então, se cada beta-oxidação é um FAD e um NAD, se eu tive 7 beta-oxidação, vai ter 7 FADH2, 7 NADH. Por isso que eu coloquei, que o autor coloca aí, 7 FAD, 7 NAD. Ok? Espero que você esteja acompanhando. Qualquer coisa, depois vocês peguem o livro, pegam o material para acompanhar a beta-oxidação com essa tabela. Aí, lembra que eu falei no começo que vocês tinham que separar o que ocorre na beta-oxidação, que são essas duas reações, as duas primeiras aí que a gente viu. Opa, separei. Né? Aquele ácido graxo, 16 carbono, me proporciona 7 FAD, 7 NAD, só pelas beta-oxidação. Mas o ácido graxo de 16 carbonos forma 8 acetil-CoA. Né? Porque eu peguei 16 carbono dividido por 2, dá 8 acetil-CoA. Por isso, gente, que tem aí o resto das reações, ó, isocitrato desidrogenase, alfa-cetoglutarato desidrogenase, succinil-CoA sintetase, succinato desidrogenase, malato desidrogenase. Todas essas reações aí que eu falei agora é ciclo de Krebs.
Note que todas têm um 8 na frente, ó. 8 NADH, 8 NADH, 8 FADH2, 8 NADH. Por isso que está tudo 8. Por quê? O ácido graxo de 16 carbonos formou 8 acetil-CoA. Então, o ciclo de Krebs vai rodar 8 vezes. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. O ácido graxo de 16 carbonos formou 8 acetil-CoA. Então, são 8 voltas do ciclo de Krebs. Por isso que tem 8 NADH, 8 NADH, 8 FADH2, mais 8 NADHs. E note que na última coluna aí, tem um número 8 com uma cruzinha. Não sei se vocês estão achando ele aí. Em cima do 12, ó. Em cima do 12 tem um número 8, ó. Entre o 20 e o 12, na coluna do número de ATP, a última coluna à direita. Abaixo do 20 tem um número 8 com a cruzinha. Por que está isso aí? São os 8 ATPs. Que 8, professor Leandro? Lembra que cada volta do ciclo de Krebs forma um ATP? Se são 8 acetil-CoA, são 8 voltas do ciclo. Então, são 8 ATPs que estão aí. Ó. E esses números aí, em vermelho que eu coloquei, vezes 1,5, vezes 2,5, vezes 2,5, vezes 1,5, o que é isso? Vamos lá. As duas primeiras reações que estão nessa tabela aí, ó. 7 FADH2 e 7 NADH. Vamos situar. Onde formou isso aí? Dentro da mitocôndria. Tudo isso aí está ocorrendo dentro da mitocôndria. Então, a primeira coisa é a gente pensar, qual local está ocorrendo isso? Dentro da mitocôndria. Beleza. FADH2, a gente acabou de mostrar ali atrás que tanto o FADH2 do ciclo de Krebs como o FADH2, que neste caso aí é da beta-oxidação, ele entrega o elétron para a ubiquinona. Se ele entrega para a ubiquinona, ele só pode formar 1,5 ATPs. Por isso que eu coloquei aí vezes 1,5. Então, se são 7 FADH2 da beta-oxidação, vezes 1,5. E os outros 7 NADH da beta-oxidação, eu multiplico por 2,5. Por que, Leandro, 2,5? Porque o NADH, que é formado dentro da mitocôndria, o caminho normal dele é levar o elétron para o complexo 1, NADH desidrogenase. Aquela primeira. Quando entrega o elétron para a NADH desidrogenase, tem o potencial de formar 2,5 ATPs. Por isso que todos os NADHs aí para baixo tá com 2,5 na frente, ó. Claro que todos esses NADH que tem o número 8 na frente, vamos relembrar isso, todos os NADHs que estão aí nessa tabela com o número 8 da frente, corresponde a reações do ciclo de Krebs. E esse FADH2 aí também, que está com o número 8 na frente, corresponde à reação do ciclo de Krebs. É a succinato desidrogenase. Então, vocês não podem fazer confusão. FADH2, 1,5. NADH, 2,5. E na célula animal é mais fácil, porque ocorre tudo dentro da mitocôndria. Eu não vou fazer cálculo para peroxissumo, célula vegetal, para confundir a cabeça de vocês, não. Igual eu falei, nem tem esse cálculo. Não se aplica. Aplica aqui para a célula animal. Então, se somar isso tudo aí, dá 108 ATPs. Esse ácidozinho graxo aí de 16 carbono proporciona 108 ATPs. Mas o que, gente, que eu quero que vocês enxergam mais nessa tabela? Essa tabela está resumindo os NADHs e FADH2 da beta-oxidação, que são esses que estão com o número 7, com os NADHs e FADH2 do ciclo de Krebs, que são esses que estão com o número 8. Então, vocês têm que enxergar isso, que está juntando nessa tabela o que produziu na beta-oxidação mais o que produziu no ciclo de Krebs. Os que estão com o número 7 é beta-oxidação, o que está com o número 8 é ciclo de Krebs. Mas não é decorar, é entender da onde saiu esse 7 FADH2, esse 7 NADH. Saiu, Leandro, daquelas 7 reações de beta-oxidação que foram necessárias para quebrar aquele ácido graxo de 16 carbonos. Só que se o ácido graxo tivesse 14 carbonos, no lugar do número 7 ia ter que número? Agora são elas. Nós vamos exercitar isso aí agora.
Vamos lá. Se eu tiver um ácido graxo de 14 carbonos, vamos primeiro. Quantas beta-oxidações vão ocorrer? A Jaqueline já colocou 6 aí, ó. Correto? Quantas beta-oxidações vão ocorrer? Bota no papel, escreve no papel, faz aí, ó. 14C, 14 carbonos. Bota um ligando no outro aí, ó. E bota um tracinho a cada 2. E vê quantos tracinhos dá. Vai dar 6. 6 beta-oxidações para separar esse ácido graxo de 14 carbonos. Só a Jaqueline respondeu, né? Agora vai a outra pergunta. Quantos acetil-CoA o ácido graxo de 14 carbonos pode produzir? Quantos acetil-CoA são formados de um ácido graxo de 14 carbonos? A Jaqueline quase acertou. Não é 8, não. 7. A Adri acertou. Aí, a Liza também, 7. Evelyn também, 7. A Késia também. Qual era o macete para ver o número de acetil-CoA? Divide o número de carbono por 2. 14 por 2, 7. Isso aí, Laísa também, 7. Então, preste atenção no pulo do gato. Quanto eu posso dar um ácido graxo de 1 milhão de carbono para vocês? Quantos acetil-CoA forma? É só dividir por 2. Não importa o número de carbono do ácido graxo, divide por 2. Vai dar o número de acetil-CoA. Mas não é decorar, gente, é entender. Entender o quê? O que eu vou entender disso aí, Leandro? É simples. Quantos carbonos tem no acetil-CoA? 2. Então, se o ácido graxo tem 14 carbonos, 14 dividido por 2 dá 7. Então, são 7 acetil-CoA. Mas você sabe que cada acetil-CoA são 2 carbonos. Então, não é decoreba, é entender. Ah, uma tabelinha, decoreba. Ah, pode ser para o entendimento de alguns, mas tem como você entender de onde está saindo esse trem. Por isso que eu estou vindo desde o começo. Se o ácido graxo tem 16 carbonos, divide por 2. Dá 8. Se tem 14, divide por 2. Dá 7. 7 o quê? 7 acetil-CoA. Sabendo que cada beta-oxidação forma um NAD e um FAD, se foi 7 beta-oxidações, 7 FAD, 7 NAD. Se foram 6 beta-oxidações, 6 FAD, 6 NAD. Isso aí, beta-oxidação. Aí você tem que lembrar que aqueles acetil-CoA, que a gente ficou aqui brincando, vai para o ciclo de Krebs ainda. Que são esses números 8 que estão aí na tabela. Mas aí, se a gente pensar, como eu mudei o número de carbonos, esses números 8 aí é para um ácido graxo de 16 carbonos. Mas agora eu dei um exemplo de um ácido graxo de 14, né? Então, vocês já me falaram que são 6 FADs e 6 NAD pelas beta-oxidação. Agora, o 14 carbono do ácido graxo, 14 dividido por 2, dá 7 acetil-CoA. Esses acetil-CoA vão para o ciclo de Krebs. E aí vem, quantos NADHs vão ser formados no ciclo de Krebs? Com esses 7 acetil-CoA. Me ajudem aí. O ácido graxo tem 14 carbonos. Dividido por 2 dá 7 acetil-CoA. Esses 7 acetil-CoA vão passar no ciclo de Krebs. Quantos NADHs vão ser formados? Acompanharam? Se acompanhou, bota o resultado aí para mim, quem conseguir. 7 acetil-CoA produzem quantos NADHs no ciclo de Krebs? Quase. A Lana foi perto. 21. A Jaine acertou. Vamos lá. Por que é 21? Lembra que eu falei? O Evelyn também acertou, 21. O Emerson também acertou.
Por que que é 21, gente? Vamos entender. Volta de novo o que eu falei. Uma volta do ciclo forma 3 NADHs. Se eu estou perguntando 7 acetil-CoA, são 7 voltas do ciclo. Por isso que eu sempre falei, lembra do que uma volta do ciclo produz. Primeira coisa é você saber o que um ciclo de Krebs produz. Depois você pensa no número de acetil-CoA e só multiplica. Se uma volta dá 3 NADH, 7 acetil-CoA vai fazer o ciclo rodar 7 vezes. Então, 7 vezes 3, 21. E 7 acetil-CoA produzem quantos FADH2 no ciclo de Krebs? Me digam. 7 acetil-CoA vão produzir 7 FADH2. A Jaine acertou aí, ó. Cada volta do ciclo de Krebs, um FADH2. Se são 7 acetil, 7 voltas do ciclo. E ATP? Quantos ATP são formados com esse 7 acetil-CoA? Aquele ATPzinho do ciclo de Krebs lá. Só o do ciclo. Sete acetil-CoA vão proporcionar quantos ATPs só no ciclo de Krebs? 7. Perfeito, Jaime. Porque cada volta do ciclo, a Nandra também. O André também acertou. A Jamil também. Então, cada volta do ciclo, a Evelyn também acertou. Cada volta do ciclo produz um ATP. Então, multiplica por 7. Não tem esse bicho de 7 cabeças no cálculo de ATP. Só que, às vezes, as pessoas se preocupam nessas coisas. Ah, é chato, é chato. A Laísa também acertou. Mas isso aí, ó, dá pra gente entender que o ácido graxo ele proporciona a formação de ATP muito grande. A gente tinha calculado aquele dia para a glicose 30 a 32 ATPs. Aqui esse ácido graxo só forma 8 ATPs, tá? Então dá para ter uma noção boa aí como que é eficiente esse processo de formação de ATP. Então, deixa eu só dar uma resumida aqui, ó, deixa carregar aí, que eu coloquei no slide do ciclo de novo, só para a gente fechar isso. Deixa só carregar aí. Então, tá aí, ó. Então, note que esse gráfico aí, essa figura do ciclo de Krebs, mostra o acetil-CoA entrando lá em cima, né? E uma volta do ciclo tem 3 setinhas vermelhas que formam NADH, que está aí no meio do ciclo da figura. Uma setinha vermelha para FADH2 e um ATP aí embaixo, dentro da bolinha laranja. Então, é isso que vocês têm que lembrar, que um ciclo é 3 NADHs, um FADH2 e um ATP. Ah, mas se a pergunta é a partir de piruvato, opa, do piruvato acetil-CoA, tem mais um NADH. Então, quando vem de carboidrato, vem na forma de piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs. Quando é de lipídio, não forma piruvato, já entra tudo na forma de acetil-CoA. Então, vocês vão ter que ter na cabeça esse caminho. Opa, quando eu estou falando de célula de carboidrato, qual é o caminho? Quando eu estou falando de lipídio, qual é o caminho? Por isso que você vai ter que ter essa na cabeça, o local que as coisas ocorrem. Por isso que eu sempre falei, desde o começo, quando a gente começou a falar respiração, se situem no local aonde as coisas estão acontecendo, para não ficar viajando sem saber aonde isso está ocorrendo. Então, a localização é importantíssima. A fonte de matéria orgânica é importante você saber se eu estou fazendo uma análise de ATP a partir de um carboidrato ou de um lipídio. Tem diferença. Tem diferença de local, tem diferença, né, na entrada dos elétrons, né, do carboidrato, piruvato, acetil-CoA. Lipídio não, é beta-oxidação, acetil-CoA, ciclo de Krebs. Então, são esses detalhes aí. Bom, galera, então é mais ou menos isso aqui. Eu não vou extrapolar mais, não.
Então, é o seguinte, eu vou descompartilhar aqui. Deixa eu parar a gravação aqui.